capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus. Dessa vez eu trouxe minha esposa também, a Marlene, está sentada ali, a primeira vez que ela está aqui conhecendo a igreja, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 3, e o versículo de número 1. Vamos falar de semeadura, de colheita, tempo de plantar, tempo de colher. Glória a Deus. A palavra de Deus então, ela diz assim para mim e para você nesta manhã: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Sua palavra que liberta, a Sua palavra cura, a Sua palavra nos direciona. A Sua palavra é o nosso sustento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, meu Pai. E o Senhor nos dá aquilo que realmente nós precisamos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que eu venha diminuir neste momento, meu Pai, para que o Senhor possa aparecer neste lugar, para que o Senhor possa crescer neste lugar. Porque, meu Pai, quem tem que aparecer aqui é o Senhor, não é o mensageiro, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te peço, usa a minha vida a partir deste momento, que não seja mais eu, meu Pai, mas seja o Teu Espírito Santo, que seja a Tua voz falando aos nossos corações esta manhã. Assim eu te louvo, te exalto e te engrandeço, meu Pai. Obrigado, Jesus. Amém e amém, Senhor. A palavra de Deus aqui então no livro de Eclesiastes, ela vem dizer para nós que há um tempo de plantar e um tempo de arrancar aquilo que se plantou. Nós temos que entender o seguinte, que na nossa vida, a nossa vida, ela é uma semente, porque todos os dias nós temos que plantar, todos os dias nós temos que plantar para colher algo lá na frente, e no reino de Deus não é diferente. Se a gente for ver no Novo Testamento, Jesus várias vezes falou sobre semente, sobre plantar sementes. Então a vida da gente é como se fosse uma semente. Nós temos que plantar, nós temos que se renovar todos os dias. Quando nós estamos buscando a nossa salvação, porque o foco principal da morte de Jesus na cruz é a salvação das nossas almas. Então todas as vezes que nós viemos à igreja, todas as vezes que nós oramos, nós estamos plantando algo no reino dos céus. Nós estamos plantando para colher. Você está aqui hoje plantando no mundo espiritual para colher lá na frente. O que você vai colher lá na frente? A salvação da sua alma. Isso é o objetivo principal. Mas a Bíblia também nos promete bênçãos enquanto nós estivermos nessa terra. E para que nós também possamos alcançar essas bênçãos terrenas que está aqui nessa terra dirigida para nós, nós precisamos plantar para poder colher. Nós temos que nos esforçar para poder conquistar. Porque não adianta nada eu plantar algo, mas eu cruzar os meus braços e achar que aquilo vai ser normal, vai acontecer naturalmente. Às vezes você veio aqui hoje, você precisa de uma porta aberta, mas o que você está plantando para que essa porta se abra, para que você possa colher? Tem pessoas às vezes que ela necessita de um emprego, mas ela não sai nem para entregar currículo. Como é que a porta vai se abrir? Como é que aquela semente, o currículo é a semente, e a porta aberta é o fruto, é a colheita. Então tudo nessa vida a gente vai ter que plantar para colher. Não adianta. Eu quero uma cura, eu preciso vir atrás, semear pela minha cura, para que depois eu possa colher a cura. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós recebemos um chamado de Deus para a nossa vida, a Bíblia não diz que nós temos que ser nova criatura, aquele que vem a Cristo, nova criatura é? Quer dizer, na agricultura, eu não entendo muito de agricultura, mas às vezes eu vejo vídeos, porque a minha mulher gosta de planta, e às vezes eu ajudo ela a colher, então eu vou olhar vídeos para mim conhecer um pouquinho daquela planta. E na agricultura, tudo se renova também.
O agricultor vai lá, ele aduba a terra, o agricultor vai lá, ele poda quando precisa ser podado, o agricultor vai lá, ele vê o que serve e o que não serve. E se nós formos fazer um comparativo com a palavra de Deus, é a mesma coisa, porque Jesus não fala do joio e do trigo. Então nós precisamos entender, seja na vida financeira, espiritual, no casamento, tudo a gente vai ter que plantar algo, tudo. Às vezes essa semente, ela vai trazer um pouco de dor, ela vai trazer um pouco de dor, porque todo processo, ele traz dor, todo processo, ele vai machucar um pouquinho, mas lá na frente, quando você vê a colheita, você não vai lembrar mais do tempo de dor, você não vai lembrar mais do tempo da dor, você vai lembrar só do tempo da colheita. Quando o fruto daquela semente estiver na sua mão, aí você vai regozijar. Você vai regozijar, vai ser assim. É assim no reino dos céus. Quando eu entrego um dízimo, uma oferta, eu estou plantando no reino dos céus. Eu estou plantando no reino do céu. E esse plantio aqui pode ter certeza que não é em vão. Porque quando você ajuda a obra de Deus a ficar com uma porta aberta, a ter uma iluminação, você também está fazendo a obra. Às vezes a gente não tem esse entendimento, né? As pessoas falam, vou na igreja, o pastor vai pedir dinheiro, vai pedir oferta, vai pedir dízimo. Mas isso aqui, talvez você não é um obreiro de salão. Talvez Deus já não te chamou para ser um obreiro, para ser um pastor, para ser um evangelista. Mas Deus te chamou para manter a obra. E quando você mantém, quando você deposita ali, você está plantando para colher aqui. É a iluminação, é o ventilador, é o som. É um plantio que você está fazendo. E sabe qual é a semente que você vai receber? Sabe qual é a colheita que você vai ter? Quando uma alma entra ali. Porque ela acha a porta aberta. Porque você plantou para que essa porta está aberta. Fique aberta. Então a gente precisa às vezes ter essa visão do mundo espiritual. Às vezes a gente fica tão assim pensativo nas coisas terrenas dessa terra, mas a gente não analisa pelo lado espiritual. E a gente precisa ter essa visão mais expandida do mundo espiritual. Lembra daquela passagem do servo lá, acho que é do Eliseu, se eu não me engano, se eu estiver equivocado o pastor me corrige, que quando o exército vem, aí o servo dele fala, Senhor, tem um exército lá fora, nós estamos cercados, não tem saída. Por quê? Ele via o exército, mas quando o profeta falou para abrir os olhos do menino, atrás daquele exército havia um exército de anjo, porque ele não estava vendo o lado espiritual, ele estava vendo pelos olhos da carne. Então tudo que você fizer no mundo espiritual, creia que você vai receber, mais cedo ou mais tarde, como a Bíblia disse aqui, há o tempo de plantar, e há o tempo de colher. Na agricultura é assim, o agricultor vai lá, joga a semente, ele não vai colher amanhã, aquela semente vai levar um tempo para ela germinar, para ela criar uma árvore, para aquela árvore crescer, chegar ao ponto dela começar a dar um fruto para ele colher, há um tempo. A mulher, quando ela está grávida, ela tem uma sementinha dentro dela, demora quanto tempo? 9 meses para aquela semente criar vida no mundo espiritual, aqui, criar vida. Então é uma semente, é um tempo, 9 meses para a criança nascer, mas ela sabe que dentro dela existe uma semente. E o tempo da colheita vai vir quando começar o parto, aí ela vai estar com o fruto daquela semente. Então é assim na nossa vida, assim é na nossa vida, é assim, dessa maneira. Não adianta eu achar que eu vou plantar e já vou colher. Passou 1 hora eu já vou colher. Não. Tem coisas na nossa vida que sim, a gente vai plantar e Deus vai fazer rapidamente, mas tem coisa que talvez está demorando um pouquinho, mas porque não é a hora de você colher ainda. Deus está te preparando para poder te dar, e quando Ele te dá aquela fruta, aquela colheita, para você jamais perder. Porque Jesus às vezes nos prepara para receber o milagre. Primeiro Deus nos prepara para receber o milagre, Ele tira as ervas daninhas, Ele tira tudo que não presta de nós, para depois o milagre acontecer. Não foi assim? Não é assim? Não é assim? Quantas vezes você já esteve aqui, esperou algo e demorou? O deserto, 40 anos o povo teve que caminhar no deserto, para depois eles chegar à terra prometida, onde mana leite e mel.
Eles tiveram que passar uma jornada ali naquele deserto, mas conquistaram, chegaram até a terra prometida, mas precisaram passar por um processo doloroso. Então, se você estiver plantando algo, se você plantou algo na sua vida, se no seu coração existe uma semente, e você plantou essa semente dentro do seu coração e está esperando a colheita, e essa colheita ainda não veio, não desanima, persevera, porque quando entra a palavra tempo, que é difícil para o cristão, porque o cristão, ele não quer esperar. Essa geração de hoje aí, ó, essas crianças que estão vindo hoje aí, vai ser a geração fast food, vai ser tudo automático. Nós já estamos vivendo essa geração, mas imagina quando essas crianças que tiver com 20 anos de idade, vamos falar 20, como que já não vai estar? Tudo hoje a gente quer para ontem. Eu trabalho na área da saúde, o que a gente pega de pessoas com síndrome de ansiedade é uma coisa tremenda. O que mais as pessoas estão vivendo hoje é com ansiedade. É um dos maiores problemas que eu vejo lá onde eu trabalho, na unidade que eu trabalho. Vai lá para quê? Para tomar clonazepam, diazepam. Por quê? Ansiedade é o excesso do amanhã. E a Bíblia diz para a gente viver o dia de hoje, não é? Viva o dia de hoje. Porque o dia de amanhã não nos pertence. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente pisar lá fora. Então viva o hoje. Regue a sua semente. Nós temos que regar a semente. A gente tem que tratar da semente. Não é só plantar. Plantei, joguei a sementinha ali e esquecer, não. Tem que ir lá regar, não tem? Todo dia você não tem que ir lá regar. E como é que o cristão, ele rega a sua semente? Oração. Temos que orar, não adianta. Sem oração não tem vitória. Sem oração não tem poder. Sem oração não há poder. Se a gente quer vencer, se a gente quer conquistar, a gente tem que ter oração. A oração é o adubo daquela semente, é a água daquela semente, para que ela possa germinar e lá na frente eu colher. A fé também faz parte disso, porque a Bíblia diz que sem fé não dá para a gente agradar a Deus. É impossível agradar Ele. A gente precisa ter a fé também, que é mais um adubo para a gente adubar essa semente. E a fé é crer no invisível. A fé é você crer naquilo que você não vê ainda. A fé talvez é isso para você. Você não vê, porque nós temos que crer primeiro, para depois a gente ver. Quando você joga a semente na terra, você consegue ver o que está acontecendo com ela lá dentro da terra? Você não consegue. Mas você crê que tem uma semente ali, não tem? Você crê que vai acontecer algo ali com aquela semente? É assim. Se eu quero colher algo, eu preciso crer primeiro. Não é ver para depois crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer para depois eu ver. Eu preciso crer. Volto na mulher grávida novamente. Que eu gosto de usar bastante esse exemplo da mulher grávida, porque as pessoas conseguem assimilar melhor. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que ainda não se veem, não é isso? A mulher grávida, ela não está vendo a criança. Ela não tem a visão para enxergar através da musculatura, enxergar lá dentro do útero e ver a criança se desenvolvendo lá dentro. Ela não tem essa visão, né? Igual o filme do Superman, né? O Superman enxergava através da parede, enxergava através das coisas, mas a mulher não tem, mas ela sabe que tem algo ali, então ela tem a certeza de algo que ela está esperando. Então vamos lá, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então ela está esperando um bebê, ela tem a certeza. Por quê? Porque a barriga está crescendo. E aí a fé também é o quê? A convicção de fatos que ainda não se vê. O que isso significa? Eu não estou vendo a semente lá dentro da terra germinar, mas a minha fé diz que ela está germinando, e eu já vejo até uma plantinha.
E a mulher é a mesma coisa, ela não está vendo, mas ela tem certeza que tem algo ali dentro dela. E qual é a convicção do fato que não se vê para a mulher grávida? Ela já se imagina o quê? Com a criancinha no colo, ela já tem a visão da criança no colo dela, ela já tem a visão dela estar amamentando a criança. Parece que você está grávida. É assim ou não é? Você já não se imagina ele embalando o nenenzinho? É desse jeito, isso é a convicção. Está esperando o nenê e já está se vendo com ele no colo, é a mesma coisa. Eu planto uma árvore frutífera, eu já me vejo com aquela árvore dando fruto, eu já começo a imaginar, nossa, aquela árvore, eu plantei uma laranjeira, já começo a imaginar aquela árvore bonita, cheia de laranja. Isso é fé. Eu preciso semear, mas eu preciso ter fé. É os adubos. Eu preciso ter intimidade com Deus. Palavra. Não pode faltar a palavra. Tudo isso vai servir como adubo para que a minha fé, porque no caso aqui nós trabalhamos com a fé, para que a nossa fé possa dar frutos. Eu preciso disso. Eu preciso desses adubos na minha vida, para que minha semente possa florescer, para que eu possa colher. Não pode faltar esses adubos na nossa terra. Não pode faltar a presença de Deus. Não pode, jamais. Então, de repente você entrou aqui hoje, você tem algo no seu coração que você plantou e ainda não aconteceu. Calma. Calma. Lembra da plantinha que você planta lá na sua casa, o tempo que ela demora para chegar ao ponto que você deseja. É assim na fé. Vai ter o tempo certo para você colher. Vai ter o tempo certo que Deus vai determinar o seu fruto. Vai ter o tempo certo. Esses dias, quando o pastor falou da campanha para mim, ele me ligou, me mandou mensagem no zap, falou, vou fazer uma campanha aqui da semeadura, tal. Uns dias antes, eu tinha conversado com um pastor amigo meu, fazia até um tempo que eu não via ele. Não via, eu conversei na verdade por zap também, faz um tempo que eu não vejo pessoalmente. E na hora eu lembrei desse pastor. Por quê? Veja só, irmãos, eu trabalhei com o irmão dele. Nós trabalhamos juntos uns 10 anos, num determinado local. E sabe quando você começa a perceber que as coisas naquele lugar já não estão mais do jeito que você gostava que era, do jeito que você... Sabe quando você se sente feliz trabalhando num lugar e de repente você começa a ver coisas, e toda aquela alegria que você tinha começa a murchar dentro de você, começa a sumir, mas você fala assim, eu não posso pedir conta. E aí chegou um belo dia então que Deus permitiu que eles me liberassem. Quer dizer, olha, a gente vai fazer uma reformulação, e a gente já sentia que em algum momento isso ia acontecer, porque a gente observava à nossa volta que os funcionários mais antigos estavam sendo desligados aos poucos. Cada vez que passava um tempo, eles tiravam alguém antigo. Quando eles me ligaram, irmãos, eu vou ser sincero com vocês aqui. Todos aqui creem no mundo espiritual, vão entender o que eu vou dizer aqui essa manhã. Quando eles falaram assim, a gente vai fazer uma reformulação aqui, vamos dispensar você. Mas depois eu fui lá para assinar o documento, tinha mais gente, não era só eu. Quando eles me falaram isso, eu senti fazer assim nos meus braços, como se tivesse quebrado uma algema. E aí esse pastor esses dias me chamou para conversar, tal, eu estava até falando com ele, eu saí de lá, daí eu dei uma descansada, sabe, eu estava 10 anos lá, eu falei, tenho seguro, tenho meu acerto aí de 10 anos, vou dar uma arejada na cabeça e depois eu vejo o que eu faço. E nesse período eu estava fazendo a faculdade de educação física. Só que a minha primeira faculdade é enfermagem. E eu falei, não vou arrumar trabalho agora, porque eu estava fazendo estágio ainda. Estava na reta final, estava terminando o estágio, eu falei, senão é perigoso eu arrumar alguma coisa e me atrapalhar no estágio. Como eu tinha o seguro, tinha o acerto, eu falei, vou me manter aqui esses meses, depois eu vejo o que faço. Terminei a faculdade, logo em seguida, eu consegui um trabalho na educação física. Aí tem um projeto em Ribeirão, que é chamado PIC, que é um programa de integração comunitária para dar aula de educação física para idosos, terceira idade. E aí eu comecei a dar aula.
Nesse mesmo tempo que eu comecei a dar aula, eu prestei um concurso em Dumont, para a prefeitura. Quando faltava um mês para encerrar o contrato das aulas de educação física, eu fui chamado em Dumont no concurso. E aí eu falando isso para esse pastor, e ele falou bem assim para mim: você está colhendo o que você plantou. Você está colhendo aquilo que você plantou. E logo depois, passam uns dias, ele me convida para vir falar sobre semeadura. Então é assim, irmãos, a gente tem que plantar, não adianta. Não adianta. A gente precisa entender isso, que tudo que a gente precisa colher, a gente vai ter que plantar. A gente vai ter que plantar e cuidar daquela semente. Não é só plantar, não. A gente precisa cuidar. Deus, Ele vai fazer a parte que cabe a Ele. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. O que é possível, cabe a mim e você fazer. Deus, Ele atua no impossível. E Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. Às vezes a gente não percebe, né? Tem pessoas que quando estão no meio da luta, quando elas estão no meio da dificuldade, elas pensam assim: estou sozinho. É muito pelo contrário, é quando a gente está na luta, na dificuldade, que Deus está mais perto de nós. É nesse momento que Ele está mais perto. Então creia, a sua vinda aqui nos cultos não é em vão, você está plantando. E no momento certo, você vai colher. Você vai receber o fruto daquilo que você plantou. É no momento certo. É na hora certa. Tudo, se a gente for analisar tudo nessa vida, é plantar e colher. É plantar e colher. O pastor, por exemplo, ele não chegou na igreja de membro e já virou pastor. Ele ficou, todos nós somos assim. Primeiro sentou no banco, foi membro. Eu não sei como é que funciona o ministério aqui, com questão de obreiros, hierarquia, eu não sei como que é, mas com certeza depois ele foi obreiro. Deve ter passado um período de obreiro, para depois chegar ao pastorado. Então, para vocês verem que tudo, a gente tem que jogar uma semente. Tudo tem que ter uma sementinha ali, mas eu tenho que ter um cuidado com essa semente. Então cuida. Eu não sei qual é a semente que está no seu coração. Eu não sei qual é o que você deseja que Deus faça na sua vida. Eu não sei o que você quer que floresça na sua vida, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece o seu interior, até melhor do que a gente mesmo. A Bíblia diz que Deus nos conhece quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe. Imagina, quando eu e você estavam ainda lá, aquela sementinha no ventre da nossa mãe, Deus fala que já nos conhecia. Um Deus tão grande desse, então nós não podemos duvidar. Não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração nunca, porque é um Deus tão grande desse, capaz de nos conhecer ainda quando estava formada ali a multiplicação celular. Quando a gente era uma célulazinha ali, Deus já disse que nos conhecia, já nos conhece ali. Olha o tamanho do Deus que você serve. Então creia, nós temos que crer de todo o nosso coração. Você tem tudo que você semear. Eu vi as plaquinhas aqui, ó. Isso aqui é uma verdade. Cada um desse aqui que a gente semear na vida, a gente também vai colher. Se a gente semear mentira, o que a gente vai colher? Mentira. Se a gente semear falsidade, o que a gente vai colher? Falsidade. E se eu colher amor, o que eu vou colher? Se eu semear amor, eu vou colher amor. Então creia. Não sei quanto tempo está sendo quanto tempo você está esperando o seu milagre, a sua semente germinar, florescer e te dar o fruto que você deseja. Mas não desista. E cuide daquela semente. Cuide, porque se a gente não cuida da plantinha, o que acontece com ela se você não vai lá, põe água? Ainda mais que esse calor que faz na nossa região. Ela não morre? E é assim, se eu não cuidar da minha fé, como é que a minha plantinha vai florescer? Cuida da sua fé. Cuida, aduba. Eu já falei, aduba. Aduba com a palavra, com a oração e com o jejum. Tem luta, tem coisas que a gente precisa jejuar, não tem como. Tem coisas que a gente vai quebrar com o jejum na nossa vida.
Mas uma coisa que não pode ter na nossa boca é a palavra desistência. Porque quem desiste não vê o milagre de Deus. Quem desiste não vê o fruto da semente que plantou. Continue lutando. Continue buscando. Continue crendo. Continue adubando a sua fé. E nunca se esqueça que a nossa vida, a nossa vida é uma semente. Porque Deus nos poda também. Deus nos poda, Deus nos renova. E Ele diz que Ele é a água da vida, não é? Então nós precisamos beber dessa água. Então nós somos como uma planta no reino dos céus. Nós também somos cuidados por Deus. Quantos livramentos Deus já nos deu? Talvez a gente nem percebeu, mas Deus nos livrou de muita coisa já. Talvez você já teve coisas na sua vida que você olha para trás e você fala assim: meu Deus, se Deus não tivesse colocado a mão, eu estava dentro de um caixão. Porque Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Nós somos uma planta no jardim dele. Nós somos uma planta. Então, saiba de uma coisa: tudo aquilo que você plantar no mundo espiritual, seja uma oferta, uma oração por alguém, você vai colher algo. Tenha certeza. Tenha certeza disso. A Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo, não é isso? Jesus usa o exemplo da árvore para falar sobre isso. Então não se esqueça, você é uma árvore no reino dos céus. E quais são os frutos que nós estamos dando? Quais são os frutos? Porque se eu quero colher, eu também tenho que dar fruto para o mundo espiritual. Nós precisamos também. Então creia. Novamente eu volto a repetir: creia. Não desista. Não desanime. Continue, persevere. Porque vai ter o tempo que você vai colher o fruto daquilo que você veio buscar aqui. Que você vem buscar, na verdade, todos os cultos. Então continue plantando no reino. Pede para Deus em oração para abrir os seus olhos espirituais, para que Ele expanda a sua visão, para que você venha a ver coisas que os olhos naturais não vai mostrar. Os olhos materiais não vai os olhos carnais da gente não vai mostrar muita coisa que a gente precisa ver. Quando vocês olham para cá, vocês não vêem uma parede preta? Não é uma parede preta que está aqui? E o que tem atrás? Você está conseguindo ver? Sabe quando é que eu vou conseguir ver isso? Quando eu abrir meus olhos espirituais. Aí eu não vou ficar mais vendo só a parede preta, eu vou ver o que tem atrás. Não é visão de raio-x não, tá, gente? É olhos da fé. Eu vou começar a ver eu vou começar a enxergar aquilo que Deus pode realmente fazer na minha vida. A gente tem que pegar essa palavra aqui, ó, e fazer ela se tornar real na nossa vida. Não adianta ficar só na folha. Tem que ser realidade. Tem que ser realidade. A gente tem que pegar o que está aqui nessa folha de papel e trazer para cá. A Bíblia diz que todas as bênçãos no mundo espiritual já estão preparadas. Só que a gente tem que trazer elas para o nosso mundo. Então, para a gente trazer ela para o nosso mundo, a gente precisa plantar na presença de Deus. Para que o fruto do mundo espiritual venha para as nossas vidas. Então, entenda isso. Vai haver o tempo certo de você recolher os frutos da sua perseverança, da sua semeadura. Então não desista. Não desista se o tempo para você parece ser grande. Não desista se talvez você está aqui, você está esperando algo já há 1 ano, 2 anos. Calma, na hora certa, no tempo de Deus. A Bíblia nós acabamos de ler que é um tempo de arrancar o que se plantou. Então é no tempo de Deus que o milagre vai acontecer na sua vida.
Continue plantando, continue buscando, continue perseverando. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, porque se a dúvida entrar no seu coração, aí a gente impede o agir de Deus. A gente impede o agir de Deus. Sabe por quê? Porque o milagre para acontecer na nossa vida depende mais de nós. Depende mais de nós do que de Deus. Eu até às vezes falo brincando assim, que 99,99% do milagre quem tem que fazer somos nós. Deus só precisa do 0,1 para completar os 100%. Então, o provocador de milagre sou eu e você. Porque para que Deus possa fazer um milagre na minha vida, precisa haver uma ação da minha parte. Então, quando eu tenho uma ação da minha parte, há uma reação de Deus. Então a gente não pode ficar inerte. O agricultor, ele levanta todo dia lá para cuidar da sua plantação. Então nós temos que todos os dias cuidar da nossa plantação também. Amém? Glória a Deus. Até aqui foi o que Deus colocou no meu coração, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos um pouco para frente. Amém, igreja? Vem para frente, você que quer receber uma oração, você que entendeu o significado da plantação. Eu sei que você está plantando aqui esse mês de janeiro, então venha para frente. Qual é a sua ideia? Qual é o seu pensamento? Qual é o seu desejo? Qual é a sua necessidade? O pastor vai estar orando por você.